pegar todo mundo aqui? Ou dá, porque a doutora pega lá, né? Sim. Sim, depois a gente vai virando. A gente vai virando. Começando a live. Estamos iniciando aqui, já estamos ao vivo no Facebook da Gastro. Esperando o pessoal entrar. Pessoal entrando, mandando as flechinhas para avisar os amigos. Pessoal, não esquece de compartilhar a live, hein? Vamos lá, pessoal? Começando a live. Já estamos com um número expressivo de pessoas, podemos começar. O que é um número expressivo, Daniel? Expressivo de pessoas. Já temos mais de 40 pessoas nos assistindo nesse momento. Mas cada uma vale 1000 aqui, não é só quantidade, é qualidade de cada uma. Exatamente. Bom, GOC Live, vamos começar? Como toda quarta-feira. E hoje a gente tem a proposta de fazer uma atividade um pouco diferente. Como o reganho de peso e a cirurgia revisional é um tema bastante recorrente e eu acho que é o que as pessoas mais pedem, mais perguntam. E tem, em geral tem muita pergunta. A gente se propôs a fazer uma live um pouco maior. Então hoje nós vamos até o limite do Instagram, que vai ser 1 hora. Aí nós vamos fazer 5 minutinhos de intervalo, para todo mundo ter tempinho de ir lá pegar um café. E aí a gente volta para mais 1 hora. Ok? Esse é o planejamento. E nós temos aqui hoje a doutora Sandra, Olá, Nutri, boa noite. doutora Jaci, psicóloga, Boa noite. doutor Nestor Pertin, Boa noite. cirurgião, doutor Rafael Torres. Boa noite. Ó, tem um paciente ali que quer bom dia, que ela está no Japão. Bom dia. Bom dia no Japão. Lá já é amanhã. Lá já é Quinta-feira amanhã. de manhã. E esse assunto é um assunto bem importante. É algo que a gente tem dado muita atenção. A gente tem recebido muitos pacientes com um histórico já de outras cirurgias feitas em outros centros, buscando uma ajuda aqui e a gente tem ajudado sempre que possível. Agora, hoje eu tive, coincidentemente foi hoje, eu tive um caso, uma paciente que foi a primeira vez que eu vi algo desse jeito. A paciente fez um sleeve, fez uma gastrectomia vertical com 105 e ela conseguiu chegar exatamente a 103. Chegou ou voltou? De 105 ela foi para 103. Ou seja, ela ela dois ela eliminou 2. Isso Esse é nunca vi, não. eu nunca vi. 2 quilos. Quanto tempo de operar? Ela já tem 2016. 4 anos. E isso ela operou num serviço que ela fez sleeve e o médico dela, e aí tem coisas que eu de verdade não consigo entender porque não é nada, eu acho que não é nem perto de como eu penso, não consigo entender, interpretar. O médico simplesmente disse para ela que não tinha mais o que fazer, que ele não faria um bypass nela, porque senão ela ia ter uma série de problemas nutricionais e outros tipos de problemas, eu não vou nem comentar aqui. E ela procurou um outro colega que aí fez um bypass, transformou a cirurgia dela no bypass. Dos 105 que ela tinha quando fez
o bypass ela conseguiu chegar a 65, melhorou bem o resultado e ela acabou voltando agora porque está com 82. Ela está reganhando peso com o bypass e inclusive esse colega que indicou ela para passar aqui, porque queria que eu avaliasse a possibilidade de fazer tratamento com argônio. Quanto tempo ela fez bypass? Ela fez a sleeve em 2016, bypass em 2018, tem 2 anos agora. Então realmente esse é um resultado totalmente atípico. Eu nunca tinha visto um resultado tão ruim com cirurgia bariátrica. Emagrecer 2 quilos com uma cirurgia bariátrica, não sei o que pode dar errado para acontecer, e como a gente não acompanha o caso desde o começo, não dá para E é emitir difícil muito porque opinião. assim, se ele faz uma dieta líquida, igual todos os cirurgiões fazem, que seja por menos tempo de 15 dias, ela teria perdido mais do que 2 quilos. Sem dúvida. Agora, Aproveitando só que deu esse gap aí, só o Paul Shoa. Felicitações, Dr. Rafael. E saludos a toda a equipe do DOC. Graças. um abraço, John. Paul. John Paul. John Paul. Ele é de Guayaquil. no Guayaquil. Equador. Bom, olha aqui, ó, eu trouxe uma série de artigos aqui exatamente discutindo cirurgia revisional e esse artigo aqui talvez seja na literatura médica bariátrica hoje o melhor artigo de cirurgia revisional que tem publicado. Doutor, desce um pouquinho mais para o pessoal aqui de casa ver. Ele é um artigo Publicado que ontem. foi publicado pela Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica, o que a gente chama um guideline, né? Guideline. Uma diretriz da Sociedade Americana, e essa diretriz ela tem 6 conclusões. Então, o título dela é Revisão Sistemática de Reoperações em Cirurgia Bariátrica, Grupo de Diretriz da Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Diretriz número 1. Baseado no fato que a obesidade é uma doença crônica, a necessidade de tratamentos adicionais, seja por novas cirurgias ou qualquer outra forma de tratamento complementar, deve ser sempre considerada quando necessária. Porque uma vez se discutia, mas vai usar remédio, mas se vai usar remédio, por que operou? E se tinha mais ou menos uma opinião muito purista, né, de que se fez cirurgia, é com a cirurgia até o final. E esse é o princípio, e eu acho que essa talvez seja a primeira tecla ou o primeiro conceito que a gente deva discutir bastante. Obesidade não é um estado físico, não é ter o corpo grande. Obesidade é uma doença e assim ela deve ser encarada. Mas, aprofundando um pouquinho mais, obesidade é uma doença crônica. E vamos ver outras doenças crônicas para a gente poder comparar um pouquinho disso. Vamos ver doença cardiovascular. Quem tem problema por exemplo, de válvulas do coração. Hoje existem tratamentos que podem ser feitos por via conservadoras, por cateterismo, mas uma cirurgia pode ser necessária depois. Então pode fazer o cateterismo primeiro, pode fazer uma cirurgia, pode ser necessária uma segunda, uma terceira cirurgia. Doença ortopédica. A pessoa tem problema no joelho. Ela faz primeiro infiltração, ela faz
artroscopia e ela pode chegar até a prótese de joelho. Então nunca se diz assim, ah não, mas você já fez artroscopia, não pode mais fazer nada, já está feita a artroscopia, acabou. O tratamento que você tinha direito de fazer acabou. Uma outra coisa, temos várias senhoras aqui, endometriose. Endometriose é uma doença que tem tratamento clínico, tem às vezes tratamento laparoscópico, tem tratamento cirúrgico e a cirurgia pode até ser necessária, ser repetida ao longo do tempo. Tratamento oncológico. O tratamento oncológico tem cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia. Então são vários tratamentos. A gente chama isso daqui de escalonamento de tratamento. E essa estratégia, ela pode fazer parte também do tratamento da cirurgia bariátrica. É isso que diz aqui a primeira conclusão desse estudo americano. Número 2. Políticas que dificultem ou não permitam o acesso de pacientes à cirurgia revisional não devem ser aceitas e devem ser revistas. Ou seja, fazer cirurgia revisional é um direito, desde que, lógico, tenha indicação para isso. E eu vou colocar aqui na mão do Dr. Nestor, para ele mostrar, porque eu acho que ele vai fazer questão de mostrar isso daqui. Pena que não tem a foto dele aqui, Nestor. Esse é um artigo publicado pelo Dr. Henry Buchwald. Talvez o Dr. Henry Buchwald hoje seja o cirurgião de mais idade e mais tempo de prática de cirurgia bariátrica atuando no mundo. Acho que ele deve ter uns 84, 85 anos, né, Nestor, agora? O Dr. Buchwald. Mas é uma pessoa extremamente ativa, continua indo ao congresso, acho que já parou de operar, mas continua atendendo os pacientes dele. E o Dr. Nestor esteve durante 2 anos, talvez? 3 anos. Conta aí então pra gente como é que foi a tua estada com o Dr. Buchwald lá e mostra esse artigo dele. Bom, tem um artigo de cirurgia revisional dele aqui, falando que os pacientes têm direito a uma nova oportunidade, pensar em uma nova cirurgia, que é o que a gente chama de cirurgia revisional, né? A princípio eu fui fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. Um dos motivos de eu escolher o serviço de cirurgia bariátrica da Universidade de Minnesota era porque é um dos cirurgiões mais antigos que existiam na época, que já tinha uma das maiores experiências de longo prazo para saber o que acontecia com o paciente a longo prazo, voltava a engordar, tinha deficiências. Então foi um dos motivos de eu ir para lá. Hoje até eu recebi um e-mail dele falando que ele ficou sabendo que eu tive Covid, perguntando se eu estava bem. Eu estou bem, não aconteceu nada comigo, eu só tive Covid. Mas eu vou responder para ele também. Tá? Então foi uma experiência muito boa para aprender bastante em pesquisa. Ele além de ser um cirurgião espetacular, é uma pessoa que tem uma visão para pesquisa, para estudos, além do que a gente muitas vezes pode ver. Ele tinha as ideias fantásticas do que estudar, como estudar, em termos de pesquisa, excelente. Então foi um estágio muito bom e agradeço muito minha estada de ter ficado lá. Então o Dr. Buchwald, ele coloca aqui cirurgia revisional, 2 pontos. Uma obrigação moral, ou seja, exatamente falando isso que eu estava discutindo com vocês, essa questão de, na medicina, para doenças crônicas, ter a primeira linha de tratamento, a segunda, a terceira, o escalonamento de tratamento, ele coloca aqui de uma forma muito clara, e o Dr. Buchwald é um cirurgião extremamente respeitado no mundo todo, que é uma obrigação moral oferecer a oportunidade de tratamento às pessoas,
que ele tem direito a tratar a sua doença, que a gente não pode simplesmente se negar a isso, ou o convênio não autorizar, ou o Estado não oferecer. É como se a gente abandonasse uma pessoa no meio do tratamento que ela está fazendo. Que é o que diz aqui, ó. Políticas que dificultam ou não permitam o acesso dos pacientes à cirurgia revisional não devem ser aceitas e devem ser revistas. Terceiro, dados referentes aos resultados das cirurgias bariátricas devem ser reportados dentro de programas de acreditação em cirurgia bariátrica. Ou seja, quando a gente opera alguém, esses resultados, eles devem ser conhecidos porque a gente precisa comparar o resultado de um paciente, de 2, de 3, de 5, de 1000. É aí que nós vamos aprender. Como é que a gente vai aprender qual é o resultado de uma cirurgia se a gente olha o resultado de um paciente só? Então a gente precisa entender várias situações, ter o resultado de várias situações para saber uma média do resultado. O que eu espero daquele resultado daquela técnica? 4. Os resultados da cirurgia bariátrica revisional devem ser melhor estudados e entendidos, buscando uma uniformização de interpretação. Bom, uma das coisas que a gente já sabe, que é muito claro em relação à cirurgia revisional, é o resultado da segunda cirurgia é inferior ao da primeira. Isso é muito claro. Doutor, vou ter o mesmo resultado da minha primeira cirurgia? Infelizmente, não. Mas a gente pode trabalhar bastante para tentar chegar o mais próximo possível. Mas, em geral, o resultado da reoperação é pior do que a primeira cirurgia. Eu estou falando com você sempre em linhas gerais, em medianas. Não adianta falar, mas o meu caso foi diferente. A gente está falando aqui em coisas que são média. 5. Cirurgia bariátrica revisional deve ser realizada por cirurgiões bariátricos experientes em centros de excelência em cirurgia bariátrica. Ou seja, lidar com uma cirurgia bariátrica, estar preparado para enfrentar as adversidades de uma cirurgia bariátrica é uma coisa que o cirurgião ele precisa estar acostumado com isso. Então, ainda hoje, por exemplo, uma das pacientes que eu estava marcando uma cirurgia revisional, que é uma cirurgia revisional de um bypass, ela me perguntou assim, doutor, eu falei com algumas pessoas e elas me desanimaram muito dessa cirurgia. Elas me falaram que essa cirurgia tem muito risco e eu tenho chance, inclusive, de morrer de uma complicação desta operação. A cirurgia revisional, realmente, ela pode ter um pouco mais de risco, um pouco mais de complicação do que uma cirurgia primária. Por quê? Porque, olha aqui, ó, sabe o que é? A gente estava falando disso agora. Sabe o que é aderência? Né? Aderência é um órgão grudar no outro. Quando a gente olha dentro de um abdômen, o fígado é separado do intestino, o estômago é separado do intestino, é separado do baço, tudo é separado. Quando a gente faz uma cirurgia revisional, a inflamação, ou quando a gente faz uma cirurgia, a inflamação que essa cirurgia produz, ela leva com que os órgãos grudem uns dos outros dentro do abdômen. E isso é tanto maior quanto a invasividade de uma cirurgia. Então, a pior cirurgia revisional para se fazer é a cirurgia que a primeira cirurgia foi o que, Rafa? Aberta. Cirurgia aberta. Por quê? Porque tem um corte, com muita aderência, muita reação inflamatória dentro do abdômen. Então, quando a gente começa a cirurgia, primeiro a gente tem que desfazer todas as aderências da cirurgia anterior para reconhecer qual é a cirurgia que a pessoa tem. Primeira cirurgia. Segunda cirurgia, a gente tem que desfazer a cirurgia anterior. Terceira cirurgia, é refazer a operação. Então, uma cirurgia revisional, ela vale por 3. É
3 vezes o trauma da primeira cirurgia. E claro que isso tem que ser feito com muita responsabilidade do cirurgião, com o paciente. Isso daqui é uma coisa da consulta médica, de se conversar, porque também não adianta você aí que está escutando a gente ficar preocupado, porque, de novo, nós estamos falando em linhas gerais. Cada caso tem uma situação específica. Se a primeira cirurgia foi uma banda, se a primeira cirurgia foi um sleeve, se a primeira cirurgia foi um bypass, tudo isso vai implicar em algumas coisas diferentes. Que é a próxima conclusão. A cirurgia bariátrica revisional pode ser para, número 1, conversão, número 2, correção, número 3, reversão. Então, a cirurgia revisional pode ser de 3 tipos: conversão, correção ou reversão. Doutor Nestor, que é uma cirurgia bariátrica de conversão? Então, uma cirurgia de conversão, por exemplo, né, o paciente fez uma técnica cirúrgica, pode ser o sleeve, como todo mundo conhece, a gastrectomia vertical, ou fez um escopinário, que é uma técnica mais mal absortiva, tá? Ou algumas outras cirurgias que a gente nem reconhece por aí, que existem várias, né? E aí não teve um bom sucesso, ou teve um resultado, ou teve alguma complicação, né? Como o refluxo, por exemplo, do sleeve, e aí a gente tem que trocar aquela cirurgia, transformar, converter uma cirurgia em uma outra que vá corrigir o problema que ela possa estar tendo. Mas não é... Aí você, quando você fala corrigir, aí você vai confundir com cirurgia de correção, né? Não. É diferente. Uma cirurgia para converter uma cirurgia que ele já tem para uma outra técnica. Perfeito. Então, quando eu tenho um sleeve e eu vou fazer um bypass, eu estou saindo de um procedimento A para um procedimento B. Eu mudo o procedimento. Eu converto do A para o B. Isso é uma cirurgia de conversão. Eu vou mudar a técnica. E as causas podem ser tanto por reganho do peso ou por essa complicação que é o refluxo que a gente vê no sleeve, né? Tem pacientes que acontece muito, perderam peso, mas estão com peso bom, mas tem muito refluxo. A gente converte no bypass para melhorar o refluxo desse paciente. Bom, boa noite, Ana, boa noite, Ivani, boa noite, pessoal. O pessoal está chegando aí agora. Agora, Rafa, eu tenho um sleeve, o paciente reganhou peso. Eu acho que aquele sleeve está um pouco grande e eu vou refazer o sleeve, eu não vou mudar a técnica. Isso é o que então? Correção. Correção. Então, aí nós vamos fazer uma correção. Eu vou corrigir algo que eu acho que eu posso melhorar naquela cirurgia que aconteceu no pós-operatório. Esse processo é o re-sleeve, refazer o sleeve, né? Isso, é um re-sleeve. Eu tenho um bypass aonde eu acho que a bolsa do estômago está grande. E eu não vou converter o bypass a uma cirurgia diferente, eu vou manter o mesmo bypass. Isso é uma cirurgia de correção. Outra possibilidade é, eu tenho um bypass que a paciente está apresentando crises de hipoglicemia muito severas, que a gente vem tratando. Eu encaminhei para a Sandra tentou de tudo, do ponto de vista nutricional, não deu certo, o paciente continua com crise de hipoglicemia. Então, não tem outra solução, nós vamos reverter a cirurgia. Então, eu vou reverter a anatomia normal, eu vou desfazer a cirurgia bariátrica. E aí, infelizmente, isso é uma coisa que não pode ser feita com o sleeve. Sleeve não tem reversão, porque tirou aquela parte do estômago. Não dá para reverter. O bypass sim. Como o bypass não tira nada, é só refazer tudo, refaz a parte do intestino, refaz a parte do estômago, acabou. A anatomia volta ao normal. Então, com isso, a gente pontua a maioria das coisas aqui referentes à cirurgia revisional.
Existe um outro estudo interessante, que é esse aqui, e esse aqui é nosso, é brasileiro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui primeiro para o Daniel, Show de bola, doutor. depois eu vou mostrar aqui para o Aqui Danone. mais para a esquerda, aqui, por favor. Isso. E depois aqui também, por favor. Um pouco mais para baixo, amigo. Isso. Obrigado. Esse é um artigo publicado pela Sociedade Brasileira. Ele foi feito quando o presidente da sociedade era o Dr. Josenberg Campos de Recife. Os autores desse artigo é o Dr. Luiz Vicente Berti, que é um ex-presidente da sociedade também, o Dr. Josenberg, que eu já falei, eu, que sou ex-presidente da sociedade, o Dr. Marçal Rossi, que era o secretário executivo da sociedade nesse momento, o Dr. Thomas Ego, ex-presidente da sociedade também, e o Dr. Ricardo Colli, ex-presidente da sociedade também. O nome do artigo é assim: Posição da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, nomenclatura e definições para os resultados em cirurgia bariátrica e metabólica. Número 1. Um paciente que não atingiu o controle adequado da obesidade é diferente daquele que apresentou recidiva da doença após vários anos com adequado controle. Entendeu? Repito. O gestor vai comentar. Um paciente que não atingiu controle adequado da obesidade, ou seja, que ele não teve o emagrecimento esperado, é diferente daquele que apresentou recidiva, é reganho de peso. Ou seja, isso diz assim, quando a gente vai considerar a possibilidade de cirurgia revisional, podem ser duas razões, podem ser várias, as duas que nós estamos falando aqui. Primeiro, aquele paciente que chegou no peso ideal dele, emagreceu tudo que tinha para emagrecer e voltou a ganhar peso. Isso é uma coisa. Ou aquele que tinha que emagrecer 50 quilos, emagreceu 15 e voltou a engordar tudo de novo. Ou seja, aquele que chegou no peso adequado e engordou e aquele que nunca chegou. Teoricamente, são situações que quando a gente vai avaliar a indicação da cirurgia, são diferentes. Ok? Sim, são diferentes, né? Por exemplo, tem pacientes que, dependendo da técnica indicada, pode ser que eles tenham maior dificuldade de atingir os resultados que a gente deseja, tanto em termos de perda de peso, quanto em melhoria das comorbidades. Então, outra coisa que é bem importante nesse fator agora é saber a indicação da cirurgia correta para o tipo de paciente correto, né? Uma das coisas, um dos conceitos, além da história da doença crônica, um outro conceito que é muito explorado hoje no tratamento da obesidade, seja para cirurgia, seja para tratamento clínico, é o que a gente chama de grau de resposta. Ou seja, a gente pode dividir os pacientes grosseiramente em 3 grupos. Os que têm um bom nível de resposta, os que têm um nível de resposta mediano e os que têm um nível de resposta ruim. Então, esse paciente que operou e chegou na faixa de peso adequada, ele teve um bom nível de resposta. Ele reganhou peso, mas ele teve uma boa resposta. Agora, é diferente daquele que nunca apresentou um bom nível de resposta. Então, quando a gente for planejar a cirurgia revisional dele, o planejamento da cirurgia vai ter que levar isso em consideração para a gente decidir se do sleeve nós vamos para o re-sleeve, para o bypass ou para o SALES, né? Essa paciente aí que só perdeu 2 quilos aí, o senhor, péssima resposta. Foi uma péssima resposta. Então, por exemplo, essa paciente, se eu tivesse feito a segunda cirurgia dela, provavelmente eu teria indicado uma cirurgia diferente do bypass. Porque tanto é que ela fez o bypass e ela reganhou peso outra vez.
Por quê? Porque o nível de resposta, a capacidade dela responder à cirurgia é muito ruim. Seria um SAT, seria um pouco mais agressivo. Número 2, um pequeno aumento do peso em longo prazo é normal e esperado nas operações bariátricas e metabólicas. Sandra, comenta isso daí pra gente, vai. Um pequeno aumento do peso no pós-operatório é aceitável. Ou tem que emagrecer, nunca parar de emagrecer. Até sumir. Não, primeiro, a primeira coisa que é importante falar, essa questão do peso, principalmente na composição corporal, né? Porque todo mundo pensa só em perder peso, mas esquece da composição corporal. E a composição corporal hoje é fundamental. Se eu perder peso, perdi 20 quilos, mas desses 20 quilos, 15 foi gordura e 5 foi só músculo, pelo menos está mantendo, não perdeu tanto músculo. O problema é que muitas vezes as pessoas só pensam em perder peso e pensam perder e perde muita massa muscular. E aí tem aqueles pacientes que chegam para mim e falam assim, olha, eu quero chegar nos 55 quilos. Meu peso ideal é 65, mas eu quero chegar nos 55 porque eu vou voltar a engordar e é normal engordar 10 quilos, que é o que todo mundo fala, não é assim? Eu vou engordar 10 quilos e aí eu fico no 65, que é o ideal. E na verdade não é essa questão. Você pode... Sandra, só cortar um pouquinho você, só para pegar 3 mensagens que estão ali agora, por exemplo. Ó, nós temos 3 mensagens ali. A primeira falando que reganhou 52 quilos. A segunda, a Lara, falando que em 6 anos reganhou 20. E a terceira, a Olivia, falando que em 7 anos ela reganhou 20 também. Então é assim, Lara e Olivia, para a gente ter uma ideia melhor disso, a gente precisaria saber com quanto você foi operado, com quanto vocês foram operadas, porque a gente precisa ter uma relação. É 20 de 80, é 20 de 100, é 20 de 150. Se for 20 de 150, está tudo bem. Se for 20 de 80, é totalmente diferente. Então, a gente precisa sempre comparar a curva. Pode terminar o teu raciocínio, Sandra. Então, assim, na verdade, essa questão do reganhar peso, como o doutor falou, então você tem que olhar qual foi o total de peso perdido. Ah, eu perdi total 50 quilos. Quantos quilos você engordou? Ah, eu engordei 4. 50 quilos, engordou 4? Não é nada. É que as pessoas têm aquele padrão, né, aquela visão que tem que chegar naquele padrão magro. Agora, perdi 50 quilos. Quanto você reganhou? 25. Não tem assim um parâmetro super aceito, mas se fala bastante que é esperado sobre o que ganhou, sobre o que perdeu, desculpa, sobre o que emagreceu, um reganho de 10 a 15%. Agora depende qual foi o emagrecimento também. Emagreceu 20 ou emagreceu 40, porque se emagreceu 20 já, o emagrecimento inicial foi ruim. Mas para aquelas pessoas que emagrecem bem e chegam a uma faixa adequada de peso, é esperado ganhar 10 a 15%. Vamos botar isso no número então? Ou imaginou quem operou com 100 quilos, chegou a 60, foi bem, emagreceu 40 quilos, tá boa a perda de peso. Seria tolerável ganhar entre 4 a 6 quilos no pós-operatório. 20 não, 25 não. Então, o grau de tolerância, e essa foi, eu vi hoje várias pessoas perguntando, porque a gente perguntou quais seriam as perguntas para a live que mandaram para a gente já. Essa foi uma pergunta muito frequente. Qual é o aceitável de reganho de peso depois de uma cirurgia bariátrica? Ao menos tem gente que pergunta assim, como numa cirurgia de sleeve, as pessoas como pode reverter se o estômago é jogado fora? Mas isso a gente acabou de falar aqui. Não pode reverter. Cirurgia de sleeve não tem Não reversão. tem reversão. Pode refazer. É irreversível. Refazer, então é Já foi refazer. irreversível, né? Como? Irreversível. É irreversível, então pode refazer, pode ajustar, Pode transformar. transformar. Reverter, pode refazer
e converter. Converter, então é essa. Quando a gente está discutindo com o paciente qual é a técnica que vai ser realizada, esse é um aspecto que deve ser levado em consideração. Se a gente está buscando uma técnica reversível, o sleeve não é a melhor opção. Agora sim, Danon. Por isso que é para frisar, porque como tá Na verdade, a maior causa de reversão ou de revisão da cirurgia depois, ou de reoperação, é o reganho de peso. E normalmente, quem tem o reganho de peso é porque o sleeve exatamente. está grande. Então, digamos assim que ele sozinho já abriu o estômago. meio que se reverteu Exato. sozinho. Então, isso não chega a ser um grande problema. De novo, em relação aos critérios estabelecidos nesse estudo aqui da sociedade. Em relação aos critérios de definição de sucesso ou insucesso, é adequada a utilização dos seguintes termos. Primeiro, fala assim, que a avaliação do resultado de uma cirurgia não pode ser restrita só a peso, a quanto emagreceu, a quanto ganhou, a quanto perdeu. Mas assim, quanto o paciente está satisfeito com o resultado da cirurgia? Qual foi a melhora das doenças que ele tinha relacionadas à obesidade? Quanto melhorou o diabetes? Quanto melhorou a hipertensão? Quanto melhorou a qualidade de vida desse paciente? Então, o que se fala aqui é um critério de obesidade controlada. De novo, obesidade é uma doença crônica, nós estamos falando de controle. Obesidade controlada quando os pacientes atingiram uma perda de peso total de 20% em 6 meses depois da operação. Operou com 100 quilos. Está no 6º mês da cirurgia, perdeu 20. Isso é considerado um bom resultado. Por quê? Porque ainda está no meio da curva de perda de peso, ainda vai continuar emagrecendo. Segundo, obesidade parcialmente controlada. Quando essa perda de peso ela está entre 10% a 20% do peso total. E obesidade não controlada, quando essa perda de peso ela é inferior a 10%. Peso total até 10% é um resultado ruim. 10 a 20% é um resultado mediano. Acima de 20% de perda de peso do peso total é um bom resultado. Aqui a gente está falando em avaliação de perda de peso total. Muita gente usa uma outra forma de avaliar, que é avaliar pela perda do excesso de peso. Então, eu vou operar com 100 quilos, o meu peso é 60, eu tenho quanto de excesso de peso? 40. Então aí, o que se considera um bom resultado é a perda de pelo menos metade do excesso de peso. Então, a perda de pelo menos 20 quilos desses 40. Isso é uma outra coisa que a gente tem sempre que moderar e conversar com o paciente. A maioria dos pacientes que vêm consultar contigo, Nestor, qual é a expectativa de perda de peso que eles têm com a cirurgia? O que eles falam quando você pergunta, e aí, mas quanto você quer emagrecer? Então, geralmente eu acho que eles já têm algum tipo de informação e eles sabem mais ou menos. Uma coisa que eu gosto de frisar muito é, não, você não vai perder em quilos. Eles veem, mas eu não vou perder muito, vou perder 50, vou perder 60 quilos. Não, é isso que a gente propõe. Geralmente, depende do tipo da cirurgia, a média de perda de peso é em torno de 30% a 40% do peso total que eles vão ter. Então, geralmente, já é uma perda de peso esperada por eles. Eles leem ou veem os resultados, né? Então, eles mais ou menos Agora, querem isso. Olha a situação da Maria Fernanda Dantas ali. Ó. Fiz bypass há 3 dias, entrei no hospital 92 e saí
com 94. Jarci, é para ela ficar deprimida já, é para ela ficar chateada, já achando que não deu nada certo, por que eu fui fazer isso? Eu estou mais gorda que quando entrei aqui. Como é que a pessoa reage numa situação dessa? Aí ela já está mostrando um quadro de ansiedade. E ela precisa pensar nisso. E olha E assim, confiar na equipe. essa situação que ela está passando não é rara. Não é rara de acontecer isso. Acontece bastante, né? Às vezes incha, né? Isso é Por conta muito do soro. soro, né? Então, se começa a entrar nesse quadro aí de ansiedade, pode atrapalhar, pode entrar muito medo, muitos conflitos, né? Então, É que, precisa tomar cuidado. pessoal, psicólogo fala assim, com calma, baixinho. Relaxa a gente, Para né? relaxar as pessoas, para disciplinar as pessoas. Não fala assim como o cirurgião, que é agressivo, que vem aqui e fala alto e grita, né? Pode dar a mensagem lá, Daniel. Você perdeu. Gente, ó, tem alguém, enquanto isso, tem alguém que perguntando, os convênios pagam esse tipo de cirurgia? O critério para a cobertura da cirurgia revisional é o mesmo da cirurgia primária. Quando vai fazer cirurgia a primeira vez, a gente chama de cirurgia primária. A revisional é o mesmo critério. Tem que comprovar para o convênio que tem obesidade severa, que tem problema de saúde, tem que ter os relatórios de indicação médica, as avaliações, tendo tudo, cobre sim. Perfeito. Maria Fernanda de novo ali, ó. Olha aqui, Fernanda, quando você interna para fazer uma cirurgia bariátrica, você vai tomar soro. Então, normalmente, você vai tomar pelo menos uns 3 ou 4 litros de soro por dia quando você está internada. O soro tem sal, aí está na tua época da menstruação, quer dizer, deu tudo errado para você naqueles dias ali. E você reteve líquido, você não engordou 2 quilos, você reteve líquido. Isso daí você vai perder em uma semana. Em uma semana vai embora, não se desespera, porque isso daí é totalmente normal. O que mais? Tinha uma outra, sobe um pouquinho ali acima da Maria Fernanda, mais um pouquinho. Mais uma ali. Essa daí que o Danon tinha falado, eu acho. Não, essa daí é do Face, né? Mas é a mesma ali, Danon. Se o convênio, várias ali perguntando, várias Aqui foi no Insta, é no Face, se o convênio cobre o procedimento. É no Face? Tem várias. O critério de aprovação de uma cirurgia revisional é o mesmo de uma cirurgia primária, que a gente já tem falado aqui. Então tem que fazer toda aquela questão, aquele programa de preparo, os exames, as avaliações complementares e se manda isso para a perícia do convênio. Número 5, manual de novo da nossa Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica aqui no Brasil. Em conjunto com a definição de controle da obesidade, então aquela coisa dos números lá, devem ser analisados o grau de satisfação do paciente com o procedimento, a melhora das comorbidades frente à perda de peso e como está a curva de perda de peso. Então não é só aquele peso, mas como é que está a curva em geral. Às vezes a curva vem muito bem, dá uma estancadinha ali que o pessoal gosta muito de chamar de platô, mas depois a curva é boa, vai voltar a perder peso. Então quando a gente analisa, Nestor, a coisa da qual é a perspectiva que o paciente tem de perder peso, e vamos ver, Rafa, se você concorda comigo também, normalmente o homem, ele diz assim, doutor, eu quero perder o suficiente para ficar bem. E a mulher fala assim, olha, quando eu tinha 18 anos, eu pesava 46 quilos. Então ela está agora com 120 e ela quer voltar a pesar 46. 40 anos de idade. Sem levar em conta que se passaram 30 anos aí, que tem 3 filhos, que tem outro metabolismo. Então, gente, não é assim. Aliás, o objetivo maior da cirurgia bariátrica não é transformar ninguém em Miss. Eu sei que tem muita gente que vira Miss depois, mas o objetivo é dar
qualidade de vida. Tirar as Como é que é, Rafa, quando o pessoal chega com você, quais são as metas da cirurgia aí? Então, eu falo muito isso aí, né? Às vezes a pessoa quer ter o peso que tinha com 20 anos de idade, aí fica feio, né? Porque muda a conformação do corpo, tudo do paciente. Então eu oriento bem o paciente a fazer isso. Chegar no peso, às vezes o paciente emagrece muito e depois se sente feio, eu fiquei feio, engorda um pouquinho e fica no peso ideal. Eu digo, quem vai decidir mesmo o peso ideal seu é você, né? Porque às vezes a gente acha que o peso ideal é X, mas o paciente não fica confortável e ele ganha 2, 3 quilinhos e fica bem com esse peso, né? Então, a decisão do peso final, eu acho, é o paciente com ele que vai decidir se é no final. Ó, o próximo item aqui, ele é uma das coisas que a gente estava falando e é muito motivo de dúvida das pessoas. Então, agora nós vamos falar dos números mais corretos. Para aqueles pacientes que após um longo período de controle de peso depois da cirurgia recuperam o peso e há reaparecimento de doenças associadas, como hipertensão, diabetes e tal, é correta a utilização do termo recidiva da obesidade, assim classificada. Ganho de peso esperado, o que a gente estava falando aqui, até 20% do peso perdido. Então, perdeu 40, até 8 é considerado normal, é considerado ganho de peso esperado. Normal. Recidiva, reganho, recidiva. Aí já a gente está falando de não dentro do que era esperado. Recuperação de 50% do peso perdido, atingido em longo prazo. Ou recuperação de 20% do peso perdido ao aparecimento de comorbidades. Recidiva controlada, recuperação entre 20% a 50% do peso perdido em longo prazo. Então, até 20 está tudo bem. De 20 a 50 já tem alguma coisa errada. Acima de 50, aí realmente aí tem que se reconsiderar o tratamento. E também, como o senhor falou, as comorbidades, né? Então, os pacientes operam para perder as comorbidades. É um tipo de tratamento da cirurgia bariátrica que é perder a comorbidade. E quando começa a ganhar um pouco de peso e já começa a voltar todas as comorbidades, já é considerado um recidivo. Vamos ver o comentário da Flávia Paulino ali. Fiz sleeve em 2016. Com você, Com doutor. você, doutor Almino, muito obrigado. O Daniel sumiu com o negócio. 59 quilos. De 92, perdi em 2 anos Cheguei a 59. e cheguei a 59. Fazem 4 anos e tive reganho, estou com 69. 10 quilos. 10 quilos. Está dentro do padrão? Então é assim, ó, vamos lá. 92 Altura. para né? 59, Tem que ver a altura. a gente precisaria da altura para fazer as contas direitinho. Agora sim, Flávia, eu acho que até então está tudo bem. Mas se eu fosse você, eu abria o olho. Porque o problema que a gente vê não é o número estanque, é a tendência. Então, se você foi de 59 para 69, há uma tendência de reganhar peso. E eu não sei se você manter no 69, é uma coisa. Mas eu acho que a tendência é que você reganhe mais. Então, eu acho que está na hora da gente rever, voltar em consulta, entender o que está acontecendo. Você passar aqui com a Sandra, com a Jarci, vamos rever, de repente fazer uma endoscopia para entender o que está acontecendo no teu estômago, entender do ponto de vista nutricional como você está. Sandra, a gente vê muito, e eu acho que a Jarci também poderia comentar, porque acho que tem a ver com a parte psicológica também, as pessoas comentando assim, olha, mas de um tempo para cá eu tenho uma tendência, uma vontade de doce que eu não consigo me controlar. E a gente sabe que
muitas vezes carências nutricionais levam a essa necessidade. Aquilo que a pessoa toma, não, isso é uma necessidade. Eu sempre falo para os pacientes assim, não, pera, necessidade é tomar água. Se você ficar 15 dias sem tomar água, você morre por falta de água. Isso é necessidade. Doce, você pode ficar a sua vida inteira sem comer doce. Você não vai morrer. Então, não é necessidade. Vamos ver qual é a palavra que está indicada para isso. O que do ponto de vista nutricional e o que do ponto de vista psicológico motivam essa necessidade por doce? Tem vários aspectos aí, né? Então, primeiro, quem come muito alimento refinado, pão branco, suco de fruta, ou seja, alimentos de alto índice glicêmico. Esses alimentos, eles caem na corrente sanguínea virando açúcar e na sequência você vai ter uma hipoglicemia. Essa hipoglicemia, às vezes, é assintomática. Então, o paciente, ao longo do dia, chega um momento que ele fica com muita necessidade de comer doce. Então, quanto menos fibra eu colocar na alimentação, mais vontade eu vou ter de comer doce. Isso é um fato. Outro fato, dietas restritivas. O que acontece? Hoje nós estamos numa fase de no carb, não é low carb, é no carb. Então, a gente tira todo o carboidrato. E aí eu tiro o carboidrato, o meu organismo vai ter que gastar energia para fornecer. Da onde? Massa muscular. Então, minha taxa metabólica cai. Só que se eu não como doce, o meu cérebro pede carboidrato e vai pedir geralmente à tarde, que é o horário que a pessoa fala assim, eu necessito do doce. Então, dietas restritivas sem acompanhamento leva sim esse aumento da vontade de comer doce. Então, tem tudo essa questão. E a questão também de deficiência de magnésio, de cromo. Então, não adianta o paciente chegar e falar, eu tomo picolinato de cromo, eu estou fazendo chá não sei da onde. Só que se não fizer todo o levantamento, vai ter vontade sim de comer doce. E do ponto de vista psicológico, Darcy? Então, do ponto de vista psicológico, acho que eu vou dar um exemplo aqui. Porque cada caso é um caso e assim... Eu escuto dizer que chocolate é abraço, é carinho, é conforto. Alegria. E é bem gordinho. Então, por exemplo, um caso bem psicológico. Só uma coisinha, a primeira hora já está quase acabando, daqui a pouco a gente já vai começar a segunda. Aconteceu Falta um faz minuto. pouco tempo. A paciente... Falta um minuto? Um minuto. Tá, então só um pouquinho, ó. Pessoal, então, daqui a pouquinho vai acabar a nossa hora do Insta. O que a gente vai fazer? A gente precisa de 5 minutos para finalizar essa primeira hora e em seguida a gente volta. Então, vai lá, vai fazer xixi, vai pegar seu chocolate, vai pegar seu cappuccino, vai pegar seu café, vai pegar seu confortinho lá, a gente já volta aqui. E vamos dar uma pausa no Facebook também. Tá bom? Por Até 5 já. minutos. 5 minutinhos de pausa, a gente já volta. Até já. Chocolate. Acabou, cara. Rapaz, eu gostou da sua plaquinha. Adorei. Eu vou mostrar.